Amém. Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Daniele, mas todo mundo me chama de Dani. E eu sou missionária desde 2013. Desde 2013. Sou casada, tenho um filho de 3 anos. Eu sou nordestina, do Piauí, mas hoje voltei para o Espírito Santo, que é o lugar onde eu estou morando, mas vocês vão já saber da história direitinho. Tenho 28 anos, esse ano completo 29, e muita história para contar. Em 2010, foi o ano que eu me converti, eu tinha 17 anos. Minha família não é convertida, mas eu comecei a ouvir o chamado de Deus para minha vida. Com 17 anos, uma família assim católica praticante mesmo. Eu era praticante também na igreja católica, era coroinha. E aí eu senti o chamado de Deus e comecei a ir para a igreja, né? Todo mundo disse que eu estava louca, fanática, que o que eu estava fazendo era errado. Muitas pessoas batiam na minha porta dizendo: tu é louca, não faz isso. Mas mesmo assim eu permaneci firme, porque eu sabia que Deus tinha algo, algum propósito. E quando eu cheguei na igreja, né, eu não levantei minha mão e disse assim, tipo assim, o pastor pergunta, né, alguém aqui quer aceitar essa noite? Eu não fiz isso, porque não teve essa pergunta. Mas no momento que eu botei o meu pé na igreja, eu falei assim para Jesus: Jesus, eu quero o Senhor, e a partir de hoje na minha vida, tudo que quiser me afastar do Senhor, eu vou afastar da minha vida. E aí eu comecei a minha caminhada com Jesus, né? Só eu e Jesus, porque a minha família não aceitava. Ninguém aceitava. E aí, um ano depois, eu convertida, eu comecei a ver algumas coisas estranhas na igreja, né? Alguns escândalos. E eu falei assim, quer saber? Vou desistir de tudo. Eu não quero mais fazer parte disso. E aí, e nesse tempo, eu vou dizer, eu era obreira de uma igreja. E nesse tempo, eu falei assim, hoje eu vou entregar o meu uniforme, né? E vou dizer para o pastor que eu não quero mais nada. Não quero mais ser crente, não quero mais ser nada aqui nessa igreja, por causa dos escândalos, né, que eu estava vendo. E no momento que eu estava indo para a igreja, isso em 2011, eu estava caminhando em direção à igreja e um homem, no meio da rua, me parou e falou assim para mim: lê Isaías 45, do versículo do 1 ao 4, que o próprio Deus quer falar contigo. E eu fiquei assim, meio que assustada e falei assim, esse homem deve ter errado de pessoa. Mas cheguei na igreja antes de falar com o pastor, né? E fui lá procurar o que falava em Isaías 45, do versículo do 1 ao 4, que o próprio Deus queria falar comigo. Li e não entendi nada. Só que eu sabia que alguma coisa Deus estava falando. Eu fazia parte de todos os ministérios da igreja, do grupo de dança, do grupo de teatro, do grupo de evangelismo, do grupo de obreiros. Só não fazia parte do grupo de louvor porque eu não sabia cantar, mas todos os outros ministérios da igreja eu fazia parte. E eu comecei a parar de ir para todos, e principalmente do ministério de evangelismo, né, que a igreja tinha. Todas as terças-feiras a gente ia evangelizar em hospital, na rua. E eu falei assim, quer saber? Não vou mais. Porque eu estava, assim, ferida, né? Com algumas coisas que eu estava vendo na igreja. E esse dia que o homem me parou na rua foi uma sexta-feira. Alguns dias depois, na terça, o grupo de evangelismo foi na minha casa, né? Porque eu não estava indo para a igreja. E eles foram na minha casa. E eu ainda lembro o nome da irmã, o nome dela era Irmã Rita. Ela abriu a Bíblia e falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E quando ela abriu a Bíblia, ela abriu Isaías 45, só que ela não sabia de nada. E ela começou a ler, né? O Isaías 45. E só que na minha mente, só que na minha mente eu falei assim: ela não vai ler do 1 ao 4, ela vai ler mais, e não é Deus falando comigo.
porque aquele homem da rua falou que era do 1 ao 4 e Deus queria falar comigo. E ela começou a ler. Leu o versículo 1, 2, 3. Quando ela chegou no 4, ela leu. Quando ela ia para o 5, ela falou assim, não, eu vou ler até aqui, porque se eu ler mais, vai estar vindo da minha carne e não de Deus. E Deus quer falar até aqui. Naquele dia eu tive a certeza mais ainda que Deus estava me comunicando algo. Mas eu lia e relia Isaías 45 e não entendia nada. O que Deus quer falar comigo? E várias vezes eu pedia para Deus me confirmar, né? Deus, se é o Senhor que está falando comigo, me confirme. E ele me confirmava, mas eu nada de entender Isaías 45. Tudo bem. Na igreja que eu estava, as pessoas zombavam de mim, porque não era uma igreja que existia missionário, mas eu era aquela pessoa que tinha um coração evangelístico, sabe? Se parasse algum morador de rua na porta da minha igreja, eu já ia lá orar, evangelizar. Eu chamava os jovens, vamos evangelizar na praça? Ninguém ia, eu ia só. Vamos para o hospital evangelizar? Ninguém ia, eu ia só, sabe? Eu nunca esperei por ninguém para ir falar do amor de Deus. Se você me visse assim, uma jovenzinha já tinha 18 anos, lá na praça evangelizando um morador de rua sozinha, no hospital evangelizando as pessoas sozinha. Então assim, eu sempre ia sozinha, porque muitas vezes as pessoas não estavam disponíveis e não queriam ir. E muitas pessoas ficavam me chamando assim, olha lá, a missionária da Jocum. Só que eu não era missionária e a igreja não trabalhava com missão. E eu pedia várias vezes o pastor para participar de outras coisas em outras igrejas de missão, mas ele não deixava. E aí eu comecei a ir para um culto da Jocum, no templo, lá na minha cidade, em Teresina, no Piauí. E aí um missionário lá falou assim, eu fiz amizade com ele, e ele falou assim, Dani, isso em 2013. A palavra que Deus me deu foi em 2011. Em 2013, ainda sem entender a palavra, o meu amigo falou assim, Dani, vai ter uma viagem missionária, você quer ir? Aí eu falei assim, eu quero, minha primeira viagem missionária. E eu fui escondida da igreja e do pastor, porque ele não deixava. Ele não deixava. E eu falei assim, mas Deus está me chamando. E eu era uma jovem adolescente que eu passava madrugadas orando. Às vezes eu chamava 2 meninas da minha igreja, jovens também, e a gente ficava até 3 horas da manhã orando. Fazia vigília, né? E no outro dia, 7 horas da manhã, eu já tinha que estar no trabalho, tá? Mas eu ficava lá orando e Deus me falava muitas coisas. Deus me falava que ia me enviar, que ia me tirar daquela igreja, daquela cidade. Mas eu nunca pensei na minha vida que eu fosse sair da minha cidade. Eu era uma menina tão tímida, sabe? Como não era desenrolada. Eu era assim, tímida, medrosa. Como é que eu vou sair dessa cidade? Como eu vou sair dessa igreja? Assim, a igreja habitolava a nossa mente que só ali era certo. E mais Deus me falava, lá no secreto, se prepara que eu vou te enviar. Começa a se despedir da sua casa, começa a se despedir dos seus parentes, começa a se despedir da sua igreja. E eu ficava me perguntando, como, Deus, como? Mas tudo bem, continuava orando. E um dia meu amigo me convidou para a minha primeira viagem missionária, né? E eu fui escondida de todo mundo achou que eu estava desviada, que eu passei uma semana fora sem falar para ninguém. E como eu falei, participava de todos os ministérios da igreja, tudo na igreja fazia. E eu passei uma semana sumida. E aí foi nessa viagem para o meio do sertão, para o meio de uma romaria, onde tinha milhares de pessoas. Foi lá que eu conheci o Carlos, meu marido hoje, e conheci vários missionários que hoje são meus amigos, né? E que, inclusive, os líderes da base que eu estava no sertão, eu conheci também eles nessa viagem, muitos amigos que hoje, assim, a gente carrega para toda uma vida. Eu conheci nessa viagem missionária. E uma missionária do Sul, não sei se ela é de Santa Catarina, eu não sei, eu esqueci agora de onde ela é. Ela me falou assim, olha, quando você conhece o oceano, você nunca mais vai querer voltar para o aquário. E foi isso que aconteceu.
nessa viagem missionária. Eu conheci o oceano e eu não queria mais voltar para aquele aquário, aquela igreja que me prendia, sabe? Que só falava de bênçãos, que só falava de prosperidade. Nada contra isso, mas a igreja só falava disso. E eu queria falar do amor de Deus para as pessoas, eu queria ouvir sobre Deus e não sobre o que ele pode fazer, né? Mas sobre ele. E aí o Carlos, meu marido, né, me apresentou uns amigos. Olha, esse aqui são os missionários que moram na sua cidade. Eu conheci o Carlos nessa viagem, tá? E a gente ficou amigo. E aí ele falou assim, olha, esses missionários são da sua cidade, por que você não cola com eles, vai para a igreja deles e tal? Aí eu falei assim, é verdade. Aí fiz amizade com eles. Aí eu e o Carlos, a gente conversou nessa viagem. E aí, olha só, ele viu que a minha Bíblia estava velha, velhinha, e ele me deu uma Bíblia. Ó, eu quero te dar essa Bíblia. Aí foi essa daqui que ele me deu. Olha só, a capa toda de povos, né? Povos não alcançados, índios. E aí ele me deu essa Bíblia e me deu aberta num versículo lá em Provérbios que diz assim: quem encontra uma esposa encontrou o favor de Deus. E aí ele teve que ir embora para o Rio de Janeiro, que era onde ele morava em Campos dos Goitacazes, e eu morava na capital do Piauí. E aí a gente ficou conversando à distância, me desliguei da igreja que eu era, para todo mundo foi assim um baque, né? Que ninguém imaginou que eu sairia, mas fiquei junto com esses missionários lá da minha cidade, né? Fazendo viagens missionárias para o sertão do Piauí. E aí o Carlos teve que ir embora e a gente passou 8 meses à distância. Só que assim, o Carlos já tinha planos de morar no sertão do Piauí, numa cidade chamada Caldeirão Grande do Piauí, que ficava na divisa com Pernambuco. E aí ele falou assim, olha, eu vou voltar para morar no sertão do Piauí. E perguntou se eu queria ir com ele. E aí eu falei que queria. E aí foram 8 meses namorando à distância. E aí, quando foi isso em 2013, né? Foi em setembro de 2013 que eu conheci ele. Quando foi em 2014, em maio, ele chegou na minha cidade, né? Ficou na casa do meu pastor e nossos planos era casar só no final do ano. Ele chegou em maio, né? Em junho, a gente casou. A gente noivou, na verdade. Em junho, a gente noivou. Em julho, a gente já estava casado. Em agosto, já estava no campo missionário. E os planos eram só no fim do ano. E aí, em agosto, nossa lua de mel foi lá no sertão do Piauí, na casa de uma senhorinha que recebeu a gente, para a gente conhecer mais a cidade. Só que antes disso acontecer, o Maicon e Vivian, que são os líderes do Íris aqui no Brasil, tanto no Piauí como em Alagoas, eles conheciam meus pastores, novos pastores, né, da missão, e eles foram lá, foram um trabalho junto com a gente. E aí eu falei assim, eles iam morar lá perto de onde eu ia morar, Caldeirão. E eles iam morar na cidade chamada Picos. E aí eu falei assim pro meu pastor, olha, o Carlos tá para chegar, eu não conheço esse tal de Caldeirão, eu vou para uma cidade que eu nunca vi, eu quero ir lá conhecer. Aí os meus pastores pediram para o Maico e Vivian, né, me levar, já que eles moravam perto. Eram as 2 horas. Aí tá bom. Antes do Carlos chegar, né? No começo de 2014 ainda. Eles me levaram. Primeiro a gente parou em Picos, dormiu na casa deles. No outro dia de manhã, bem cedo, 6 horas da manhã, eu acordei e falei assim: Deus, o Senhor quer mesmo que eu vá para essa cidade? Porque eu conheci o Carlos, ele disse que vai para essa cidade, mas é para eu ir mesmo? É para eu casar com ele mesmo? O que o Senhor quer de mim? Sabe? Eu não quero simplesmente só ir porque ele vai, eu quero que o Senhor fale comigo, fale no meu coração. Eu quero te ouvir. E nesse dia, Deus me deu Isaías 45. Aí eu abri Isaías 45 sem entender nada. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para vocês. Detalhe: o prefeito da cidade de Caldeirão falou que as portas estavam fechadas para a gente. Ele não queria a gente em Caldeirão, porque foram outros missionários
e arranjaram problema lá com eles. Então ele falou assim, ó, as portas estão fechadas para vocês. Então meu pastor ficou assim muito preocupado, sabe? Da gente morar em Caldeirão. Mas enfim, voltando aqui ao dia que eu estava em Picos, 6 horas da manhã acordei, Maico e Vivi ainda estavam dormindo, e eu falei, Deus, fala comigo. Aí fui lá em Isaías 45, que eu não entendia nada. E diz assim, ó, o Senhor ungiu Ciro como rei. Ele pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões. E ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro, eu irei na sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, quebrarei as trancas de ferro, e lhe darei tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, meu escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Essa palavra foi que eu recebi lá, aquele homem na rua que me parou, lê Isaías 45, do 1 ao 4, que o próprio Deus quer falar contigo. Foi essa palavra que eu recebi e fiquei sem entender. E depois eu comecei a entender, né? Que realmente Deus iria na frente, Deus iria abrir os portões. E parece assim, que depois de 10 anos, Deus continua ainda assim, ecoando essa palavra. Eu vou falar para vocês ainda. Ecoando essa palavra no meu coração e fazendo, tipo assim, me mostrando que realmente foi ele que falou. Antes de ir para o sertão do Piauí, eu tive um sonho, né? Vou só contar aqui para vocês. Eu tenho um caderno de sonhos, que eu escrevo todos os sonhos que eu tenho, porque eu tenho muitos sonhos. Então, eu anoto todos os sonhos, que às vezes, 2 anos depois, aqueles sonhos vêm se concretizar, eu venho entender. Aí eu tive um sonho, bem antes de eu ir para Caldeirão, que eu estava numa rua, Jesus ia voltar naquele dia, e eu estava falando de Jesus para os moradores de rua. Gente, Jesus está voltando, e os moradores de rua não me ouviam. E eu dizia, Jesus está voltando, ele vai voltar hoje. E eles não me ouviam. E aí, com muita dor no meu coração, eu deitava lá no chão e começava a chorar, sabe, com muita dor. E aí, eles me pegavam, me colocavam em cima do papelão deles, que era o que eles tinham, e me cobriam com o cobertor deles, que era aquilo que eles tinham. E aí depois Deus me falou, né, que para onde eu fosse, ele ia usar as pessoas que eu fui evangelizar para cuidar da gente, para cuidar de mim, para cuidar da minha família. E aí eu cheguei em Caldeirão Grande do Piauí, né? A gente recém-casado, não tinha muita coisa, não tinha quase nada. As mulheres da cidade nem conheciam a gente direito. Fizeram um chá de panela, compraram tudo que eu precisava. Elas não eram convertidas, elas não me conheciam, mas elas fizeram isso. Primeiro, elas levaram toda a comida do chá de panela e levaram os presentes que eu precisava, né? Talheres, panela, muitas coisas. Eu não tinha, né? A gente não tinha muita condição de comprar. E aí elas me abençoaram. Eu comecei a entender aquele sonho. Nossa, olha só, vocês vão entender mais ainda esse sonho agora em Alagoas, que eu vou já contar. E aí eu vi que aquele sonho que Deus me deu, realmente, Deus usa as pessoas, né, do lugar que eu fui para falar dele, ele usa aquelas pessoas para cuidar da gente. E aí, calma aí, tô vendo aqui minhas anotações, para eu não me perder. Eu sempre gostei de evangelizar os moradores de rua, sempre gostei assim do evangelismo mais na cidade, né? E quando Deus me mandou ir pro Piauí, lá pro sertão do Piauí, né? Que eu já sou do Piauí. Pro sertão, que eu morava numa capital, é bem diferente do sertão. Tem gente na capital que nem conhece o sertão, no próprio Piauí. E Deus, quando eu cheguei lá no sertão, Deus começou a falar sobre as crianças. Na verdade, Deus começou a me dar muitos e muitos sonhos, um ano antes. Quase todo dia eu sonhava que eu estava grávida, todo mundo estava grávida, minhas amigas estavam grávidas, muita gravidez, e eu grávida,
E eu pensei assim, nossa, eu acho que quando eu casar eu vou engravidar logo, só pode ser isso. Eu ainda não entendia muito os sonhos que Deus me dava. E aí, eu cheguei no sertão do Piauí, 6 horas da manhã até 10 horas da noite, as crianças batiam na nossa porta. Era muita criança querendo ficar com a gente. Às vezes elas batiam lá e diziam assim, tia, vim só te dar um abraço. E eu só rejeitando as crianças, porque eu falei assim, eu nunca trabalhei com criança. Eu não sei trabalhar com criança. Eu não sei evangelizar uma criança. Eu não sei nem como é que se fala com uma criança. Olha só a minha mente. E olha só também, vou confessar para vocês, que eu achava que criança não era importante de ser evangelizada. Que elas não entendiam. Olha a minha mentalidade, né? E aí era criança batendo dia e noite na porta da nossa casa, querendo ficar com a gente, querendo conhecer mais de Deus, querendo ser cuidadas, e eu só rejeitando, só rejeitando. Não, não, eu não quero Deus, eu não quero. Até que um dia a igreja que o Carlos era, eles levaram 10 toneladas de doações para o sertão para a gente distribuir lá na cidade. 10 toneladas. Imagina um galpão com coisas do chão até o teto, de material escolar, fantoches, livros, tudo de evangelismo para crianças, tudo que eu precisava. Brinquedos, tipo assim, tinha uma brinquedoteca inteira, muito material, livros didáticos, muitos livros para fazer atividade com as crianças, evangelístico, né? Com muitas histórias para criança, caneta, lápis, borracha, tudo. Imagina tudo que você imaginar, fantoches, tudo. Eu tinha todo o material na minha mão, mas eu não sabia e não queria. E eu continuava dizendo, não, Deus, eu não quero. Eu não quero porque eu não sei trabalhar com as crianças. Até que e as crianças batendo na nossa porta, dia e noite, noite e dia, e a gente tentando fazer outras coisas, e as outras coisas não davam certo, até que um dia eu falei assim, Deus, eu me rendo ao Senhor. Se é isso que o Senhor quer, que eu cuide de crianças, mas eu vou te dizer uma coisa, Deus, eu não tenho amor por elas, eu não sei fazer, eu não tenho ninguém para me ensinar, então me ajuda. Eu fui muito sincera com Deus, eu falei isso. Me ajuda, Deus. Me dá o amor por elas. Me dá estratégias, como fazer. Ah, eu não sei. Gente, eu era muito ruim. Eu nunca tinha cuidado de criança nem nada. Nunca tive irmão pequeno. Eu sou filha única. Eu nunca cuidei de primo. Nunca cuidei de nada, nada, nada. Quando eu me rendi a Deus, muitas coisas começaram a acontecer lá no sertão, né? Em relação às crianças. Crianças começaram a se converter. Crianças batiam dia e noite na minha casa. Uma criança bateu lá e perguntou, tia, eu quero aceitar Jesus. Como é que faz para aceitar Jesus? E aí a gente começou, né? A gente tinha uma escola abandonada no meio da cidade, uma escola pública. A gente pediu para a prefeitura essa escola para a gente, eles deram. E a gente começou a cuidar das crianças ali, fazer salinhas, né, de discipulado com elas. Eu ia visitar a casa delas, visitava a família. Assim, muita coisa aconteceu, muitos milagres aconteceram depois, assim, que eu realmente me rendi a Deus, sabe? Nessa questão das crianças. E hoje, quem conhece lá meu Instagram, só o que eu posto é coisa de criança, né? Porque muitas vezes eu já quis desistir, mas toda vez Deus vem e diz, me dá sonhos, manda pessoas para falar comigo, que não é para desistir, porque muitas vezes eu achei assim, eu não sou capacitada. Mas, gente, Deus me ensinou tudo. Assim, Deus me dá estratégias, coisas assim, que vai fluindo, sabe? Você tá ali com as crianças, meu Deus, o que eu vou fazer? As coisas vão fluindo naturalmente, naturalmente. Então, quando a gente se rende ao que ele quer, sabe? Seja com mulheres, seja com famílias, seja com jovens. O Deus me chamou para as crianças, né? É assim uma coisa que vai fluindo naturalmente. Você não precisa botar força, você não precisa se esforçar, mas está dentro de você. É algo que está dentro de você, sabe? Que ele escolheu. Às vezes basta a gente dizer sim. E eu disse sim, mesmo não sabendo nada. A gente pensa assim, ah, quem sou eu? Mas, assim, é Deus quem faz as coisas, assim como ele tem feito. Como Deus. E quando
uma das missionárias de Alagoas, ainda vou contar a parte de Alagoas, ela teve que ir para Tunísia, passar uns 3 meses. Ela falou assim, Dani, eu quero que você fique responsável pelas crianças. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? E agora? Eu não sei, Deus, me ajuda. Gente, foi surpreendente, porque tudo que eu vou ministrar para as crianças, antes Deus ministra ao meu coração. E no dia que ela teve que viajar para Tunísia, a gente estava seguindo uma ordem da Bíblia, né? As histórias. Nesse dia, era dia de falar sobre Josué, seja forte e corajoso. E nesse dia, Deus ministrou tanto ao meu coração, seja forte e corajosa. E, sabe, assim, é uma coisa que Deus, só Deus, as coisas de Deus é muito linda, né? Deus faz coisas, assim, surpreendentes. E, voltando aqui para o Piauí, né? Depois de um tempo, a gente teve que ir embora do Piauí e a gente foi morar em Guarapari, aqui onde eu tô hoje. Mas a gente falou assim, não, olha, vai ser só um ano aqui nessa cidade, que a gente não é a cara dessa cidade, a gente é a cara do sertão, a gente é a cara do Nordeste. E a gente, vamos passar um ano aqui, tá bom. Aí, no próximo ano, a gente vai embora. Quando chegava o próximo ano, Deus dizia, não, Nanina, não, vocês vão ficar aí. A gente não veio fazer missão aqui, a gente veio descansar, Deus queria cuidar da gente. Tinha algumas coisas que Deus precisava tratar no nosso coração, tratar no nosso casamento, tratar na nossa vida, e a gente não entendia, a gente ficava em crise, a gente quer ir embora daqui. Deus, não, peraí, que vocês vão passar pelo tratamento, e a gente precisava. E aí, a gente passou no primeiro ano, não, no próximo ano vamos embora. Quando chegava o próximo ano, é agora. Deus falava, não, vão. Aí, não, pois tá bom, no próximo ano a gente vai embora. Quando chegava o próximo ano, não vai. Aí, em 2017, eu engravidei. Quando eu engravidei, a gente pensou assim, meu Deus, acabou nossa vida, acabou a missão, acabou tudo, a gente nunca mais vai ser missionário, a gente nunca mais vai para o campo missionário, que a gente está configurando a nossa mentalidade. Olha como a gente precisava ser tratado. A gente nunca mais vai para o campo missionário, nunca mais... E Deus só tratando a gente. Quando eu estava com 5 meses de gestação, eu comecei a ter muitos sonhos com Alagoas. Muitos sonhos com gravidez. Eu pensei que já tinha encerrado esse negócio de criança na minha vida, sabe? Eu pensei que tinha encerrado. Deus não me queria mais com crianças, porque eu cheguei em Guarapari. Deus, na verdade, não queria que a gente fizesse nada em Guarapari. Queria só que a gente ouvisse ele, fosse tratados e cuidados. E a gente sempre pensava, não, vamos fazer alguma coisa em Guarapari, mas Deus, a gente, na verdade, tem que estar atento ao que Deus quer falar. A estação que a gente vai viver, né? E a gente sempre quer viver a estação antiga. Essa é a verdade. E eu engravidei e comecei a ter vários sonhos com Alagoas. Eu, Carlos, eu estou sonhando com Alagoas. E quem que foi para Alagoas? O Maicon Barroco e a Vivian, né? Que eram nossos amigos. Eles tinham acabado de chegar em Alagoas e Deus só me falando de Alagoas. Muitos sonhos e muitos sonhos com crianças, que eu era mãe das crianças, que as crianças me chamavam de mãe. Muitos sonhos eu estava grávida, muitos sonhos eu indo para a maternidade ter bebê. E meu pastor... Vocês estão me ouvindo? Apareceu aqui bateria fraca. E meu pastor começou a me ajudar a entender sobre esses sonhos, né? Eu ainda não entendia muito. E aí, o sonho que eu tive de Alagoas, na verdade, foi que eu estava num lugar e tinha sertão, tinha índios e tinha mar. E o lugar era Alagoas, né? E eu entrava numa tribo indígena e eu cuidava das crianças lá, crianças abusadas, enfim. Aí a gente começou a orar por isso, né? Meu Deus, eu tô grávida. Como é que eu vou grávida para o campo missionário? Como é que eu vou com um bebê? Eu acho que não tem como, não. Não existe, é impossível. Eu falava assim, é impossível isso acontecer. Mas aí, depois que o Benjamin nasceu, no dia, nos meus sonhos eu anoto até datas. No dia 28 de setembro de 2018, ele já tinha nascido, eu tive um sonho com uma amiga minha, estava grávida de 3 meses. Só que eu entendi que ela não tinha nada a ver com ela. A gestação são 9 meses, né? Ela estava grávida de 3 e faltava 6. Esses 6 eram preparação para a gente ir para o sertão.
Então, eram 6 meses para a gente se preparar. E a gente entendeu, falou com nossos pastores e vamos se preparar. A gente começou a se preparar para ir para o sertão, até que chegou o dia, Benjamin tinha 1 ano e meio, né? 1 ano e meio quando a gente foi para o sertão. Eu comecei a ficar muito ansiosa. Ai, meu Deus, onde é que a gente vai morar? E os nossos móveis, como vai ser? E aquela ansiedade tomando conta do meu coração. Ficava na internet procurando casa para alugar lá, mas não tem. Ficava procurando móveis, meu Deus, e aquela ansiedade. Até que um dia eu falei assim, não, Deus, eu entrego tudo para o Senhor. Prepara a nossa casa, Deus. Comecei a orar, né? Senhor, eu queria uma casa de 3 quartos. 1 quarto do Benjamin, 1 quarto meu e do Carlos e 1 quarto de oração. Para eu fazer de oração, sabe? Porque o senhor sabe que eu gosto dessa coisa de ficar lá no quarto, lendo, estudando e orando. E eu pedi isso para Deus. Deus, eu entrego para o Senhor. Porque o Senhor falou lá em Isaías 45, assim, te darei tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Eu pedi a Deus, né? Deus, libera sobre a gente esses tesouros, essas riquezas. Eu não sei onde a gente vai morar. Aí a gente começou a mandar mensagem para as pessoas que ajudaram a gente no Piauí, dizendo que a gente estava indo para o sertão de Alagoas. Aí teve uma amiga nossa, Fernanda, ela é lá de Pernambuco. A gente mandou, Fernanda, tudo bem? Você gostaria de continuar nos ajudando nessa nova etapa na nossa vida? A gente está indo para o sertão de Alagoas. Ela, qual a cidade? A gente falou, São José da Tapera. Aí ela falou assim, nossa, não acredito! Eu já morei nessa cidade, eu ganhei uma família para Jesus lá. Eu queria muito que vocês cuidassem deles lá e vocês procurassem ele. Tá bom, manda o número dele pra gente. Aí ela mandou o número deles. Quando ela mandou o número deles, a gente, oi, tudo bem, nós somos amigos da Fernanda e a gente está indo morar aí, mas a gente queria saber se vocês sabem se aí na cidade tem alguma casa para alugar. Aí essa mulher, Valesca, é o nome dela, que era amiga da Fernanda, né, falou assim, não, olha, eu tenho uma casinha aqui para alugar. Vocês querem ver? Queremos. Aí ela mandou um vídeo da casa. Ela falou assim, não sei se vocês vão gostar muito, não, porque a casa ficava bem afastada da cidade, era tipo uma casa de sítio. A gente quer ver. Aí a gente viu, não, a gente quer a casa. Vocês querem? Tá bom, mas quanto é o aluguel? Aí ela falou assim, não vou cobrar nada de vocês, não vou cobrar o aluguel de vocês. E aí, eles gastaram 15 mil reais para reformar a casa para gente, que nem conheciam a gente. Mais uma vez, aquele sonho dos moradores de rua, né? Deus usando as pessoas da própria cidade para cuidar da gente. E eles conheciam a gente? Não, mas disseram que a gente ia morar de graça na casa, sem pagar nada. E ainda reformaram, gastaram 15 mil para reformar a casa para a gente ir morar. É só Deus mesmo, né? E aí a gente chegou lá, morou nessa casa 2 anos, a gente passou morando. E eu ainda não tinha terminado minha faculdade também, né? Eu fazia serviço social e uma faculdade de 4 anos eu levei 8 para terminar, por causa das viagens, por causa de mudança de cidade. E aí, adivinha o que o Marcos, que é o esposo da Valesca, o dono da casa, adivinha o que ele era? Secretário de assistência social na cidade. Mas assim, um certo dia eu estava orando e orei assim, Deus, o Senhor quer mesmo que eu termine minha faculdade? Se o Senhor quiser, me confirma. Que o Senhor venha liberar sobre a minha vida os tesouros e as riquezas que o Senhor disse que ia liberar para que eu termine minha faculdade. Isso se for a tua vontade. Mas também, se não for a tua vontade, Deus, tudo bem. Eu não termino, eu fico aqui no campo missionário, só trabalhando para o Senhor. Na mesma hora, eu recebi uma ligação, uma mensagem de uma mulher da minha igreja falando assim, Dani, quanto você precisa para terminar essa faculdade? Depois que eu terminei de orar. Eu sempre gosto de orar essa palavra, assim, eu sempre oro palavras que Deus me dá, né? Porque Ele falou e eu oro em cima daquilo que Ele falou, né? Sempre gosto de orar em cima das palavras que Ele fala. E eu falei assim, Deus libera... Eu falei assim, olha só, Deus, as pessoas que o Senhor depositou essas riquezas e esses tesouros, que o Senhor fala aqui em Isaías 45, que o Senhor libere sobre a minha vida para que eu termine a faculdade. Na mesma hora, essa mulher
essa mulher lá da minha igreja, né, me mandou uma mensagem perguntando quanto eu precisava. E eu falei, olha, é tanto. Ela falou assim, pois eu vou te ajudar. Aí eu falei para ela, né, ó, Isaías 45, tarará, tarará. Ela falou assim, esse ano eu recebi essa palavra de Isaías 45 sobre os tesouros e as riquezas. Aí eu falei assim, olha como Deus faz. Ela recebeu essa palavra sobre os tesouros e as riquezas e eu orei em cima dessa palavra e Deus liberou. Um tempo depois, a minha faculdade aumentou, né? Por causa de algumas disciplinas que ficaram para trás. E aí, eu orei de novo. Deus, me ajuda. Libera mais uma vez essas riquezas, esses tesouros. E aí, a dona da casa chegou e me perguntou, Dani, o que está faltando mais para sua faculdade? Aí, estava faltando ainda, acho que era R$ 200. Acho que eu paguei quase R$ 800 de faculdade. Aí ela falou assim, pois eu vou pagar. A mulher já me deu a casa de graça e ainda estava pagando minha faculdade, assim, ajudando a pagar. Olha que coisa tremenda, né? Além de Deus ter dado assim a amizade deles pra gente. Eles são um casal de 50 anos. Mas foram assim os nossos amigos no sertão, sabe? Nos dias que a gente precisava chorar, a gente ia para casa deles, e eles também para nossa. A gente fez viagem com eles. Assim, eles realmente foi um casal que cuidou da gente lá em Alagoas, né? E aí, depois de um tempo, eu me formei, consegui me formar. Aí eu falei para o Marcos, eu queria uma oportunidade para ter experiência como assistente social. Não precisa você me pagar nada, eu só quero ter a experiência. Aí ele falou assim, não, eu vou te dar um emprego, vou te pagar o salário de assistente social e você vai ter a sua experiência que você quer. Claro que o salário lá é muito baixo, né? Mas deu para muita coisa. Trabalhava 2 dias na semana e recebia lá um salário e ainda adquiria experiência na minha área. Eu não estava precisando trabalhar, por isso que eu fui para a cidade para ser missionária. Mas através também do serviço social, né, de ser assistente social, eu consegui conhecer muitas famílias lá também que estavam precisando de ajuda. Trabalhei em uma comunidade quilombola e o nosso trabalho lá no sertão de Alagoas, né, estava sendo com crianças. A gente tinha um cinema também, acho que a maioria já sabe, né? E tinha os ciganos, quilombolas e o povo sertanejo. A gente estava trabalhando com implantação de igreja, tinha uma no povoado e uma na cidade, mas a gente trabalhava com mulheres também, mas o meu foco maior sempre foi as crianças. Eu sabia que eu ia para Alagoas para trabalhar com as crianças. E foi assim surpreendente tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi com as crianças, tudo que Deus ministrou na minha vida, no meu coração, tudo que Deus fez. Eu não fui para ensinar, eu não fui para fazer nada, eu fui para ser ensinada, eu fui para ser amada, eu fui para aprender. E eu saio assim com o coração grato. Muitos milagres aconteceram lá. E eu que achei, lembra que eu disse que eu achei que era impossível ser mãe no campo missionário? Ah, tá. No ano passado? Não, em 2019, em outubro, quando meu filho completou 2 anos também, eu descobri que ele tinha autismo. Então, além de ser uma mãe, eu ainda era uma mãe especial, ainda com um filho com autismo. Eu que achei que era impossível ter um filho no campo missionário, eu tinha um filho com autismo no campo missionário. E muitas mães, sabe, disseram para mim, você é uma inspiração para mim, porque assim, eu não deixei de fazer nada. Eu levava o Benjamin para o meio do povoado, eu levava o Benjamin para o meio dos ciganos, eu levava o Benjamin para tudo. Claro, tinha dias que não dava, né? Às vezes eu e o Carlos, a gente revezava. Um dia eu ia, um dia ele ia. Quando a gente via que o Benjamin não estava assim, estava meio estressado, né? Mas também a gente tinha 7 mães na missão, mulheres que tiveram filhos lá. E olha só o quanto que eu aprendi, né? Pensando que era impossível ser missionária e ter filho. Lá tinham 7 mães, lá tinham 7 mães com bebezinho. Teve uma última agora, que a bebezinha dela acabou de nascer, tem a outra agora que está grávida de novo. Então, assim, Deus fez muitas coisas e a gente saiu de lá na terça, lá de Alagoas, e está aqui em Guarapari, porque foi uma direção de Deus.
Mais uma vez, a gente está ouvindo a Deus, né, para estar aqui esse tempo em Guarapari. Mas, gente, eu vim chorando a viagem inteira, porque eu não queria ir embora. Eu não queria, Deus sabe, só que antes de sair de lá, eu perguntei a Deus, Deus, o Senhor não quer mudar de ideia? O Senhor não quer dizer para a gente ficar aqui no sertão? Aí eu tive um sonho. O sonho foi que eu estava na rua e um homem, ele tirava uma Bíblia de dentro da camisa, abria em Provérbios 16, que diz assim, o homem faz planos, mas a última palavra é de Deus. E aí eu entendi que que eu faço muitos planos. Eu e o Carlos, a gente queria morar no sertão para sempre. A gente queria morrer lá. Mas Deus tem outros planos, né? Então, assim, a gente fez muitos planos. Vamos comprar uma casa aqui, vamos morar aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas o homem faz planos. Eu saio do sertão com essa palavra. Que o homem faz planos, mas a última palavra é de Deus. Então, eu permaneço, assim, com a última palavra dele, sabe? Por mais que a gente queira coisas, por mais que a gente queira estar lá no sertão, porque a gente se apegou demais, sabe? A rotina que a gente tinha, a gente ama essa vida de missão. Mas hoje a gente está aqui e orando, né? Deus já falou que a gente não vai passar muito tempo aqui, agora eu não sei quanto tempo. Mas eu vim, gente, essa viagem toda chorando. Eu chorei. Eu confesso que eu ainda não estou conseguindo me alegrar, sabe? Ainda não estou conseguindo olhar a totalidade das coisas que Deus quer fazer com a gente aqui, né? Claro, aqui, da primeira vez que a gente veio para ser cuidado. Agora, dessa vez, a gente vai continuar sendo missionário aqui em Guarapari, né? Aqui tem ciganos, tem umas comunidades que a gente já sente no coração, tem quilombolas também, e a gente está orando para ver o que Deus quer, né? Porque a gente não age pela necessidade, mas a gente age por um propósito de Deus, que quando Deus mostra as coisas, sabe, a gente se move por aquilo que Deus ele mostra. Por isso eu quero encorajar vocês, sabe, a se agarrar naquelas palavras que Deus fala, naquelas coisas que Deus libera. Eu gosto de ter um monte de caderninho. Eu tenho um caderninho de sonhos, eu tenho um caderninho de devocionais, eu tenho um caderninho de palavras que Deus libera, eu tenho um caderninho para tudo na minha casa. E para onde eu vou, para qualquer viagem, minha mala é um lado só de caderno e Bíblia e o outro lado de roupa, porque eu não saio sem meus caderninhos. Tem um caderno de oração para anotar o nome das pessoas, para orar, os pedidos de oração. Então, quero encorajar vocês a sempre ouvir aquilo que Deus tem falado, mesmo que a gente não entenda, sabe? Vou fazer um caderninho de sonhos. Gente, é muito importante. Tem sonhos que eu sonhei há 2 anos atrás e agora que eu tô vendo, gente, agora que eu tô entendendo esse sonho. Eu sempre dou uma revisada no meu caderninho de sonhos, porque coisas que Deus fala assim, sei lá, 5 anos atrás você vem entender agora. Então, assim, tem muitos sonhos que eu ainda não entendi, mas de vez em quando eu vou lá e vejo, Deus está falando isso aqui. Olha, agora que está se realizando. Então, assim, quero encorajar vocês a fazer um caderninho. Tem uns caderninhos, não só um, né? Eu sempre gosto de trazer à memória o que me traz esperança. E o que me traz esperança, no meu caderno de devocional, eu sempre anoto tudo aquilo que Deus está me falando, sabe? As palavras que Deus me dá nos sonhos, que Deus me dá palavras em sonhos, as palavras que as pessoas liberam. Às vezes as pessoas liberam palavras que é tipo um quebra-cabeça, vai se juntando com um sonho, que vai juntando com aquilo que você estava meditando, com aquilo que Deus falou e outra pessoa liberou. E eu sempre tenho esses caderninhos comigo e sempre quando, principalmente essa questão do Benjamin, antes de eu descobrir que ele tinha autismo, 1 ano antes, Deus me deu muitas palavras e sonhos. E depois que eu fui entender por que aquelas palavras e sonhos. E tem uma palavra que eu me agarro nessa questão do Benjamin, né? Porque um dia eu estava dormindo e eu acordei cantando uma música. Eu não conhecia a música, nem sabia que a música existia, mas eu acordei cantando. É uma música que fala que é assim, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não sei se vocês conhecem essa música. Que diz assim, fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Aí eu acordei cantando, eu falei assim, será que essa música existe? Fui fazer o café da manhã e botei no YouTube para ver se existia. Não era que a música existia? Aí eu falei assim, meu Deus, Deus está querendo me falar alguma coisa. Eu não sabia o que era. Aí
Eu falei assim, tá bom, essa música existe. Agora, por que que Deus está me falando sobre fixar os olhos nele, que é o autor e consumador da fé? Não sei. Aí eu fui ler o resto do meu livro. Eu estava lendo um livro, né? Quando eu abri o livro, na página seguinte que eu ia ler, quando eu abri o livro, estava falando sobre fixar os olhos no autor e consumador da fé, sobre viver por aquilo que crê e não pelo que vê. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor está me comunicando algo, mas eu não sei por que é e para que é. Aí o que eu fiz? Eu escrevi esse versículo na porta do meu quarto, fixando os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Eu falei assim, alguma coisa está por vir. E quando vier, eu vou lembrar dessa palavra que o Senhor me deu, sobre olhar para o Senhor, sobre fixar os olhos no Senhor. E aí escrevi na porta da geladeira, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí eu falei mais uma vez, quando chegar isso que vai chegar, que eu não sei o que é, eu vou me firmar nessas duas palavras. Olhar para o Senhor e viver por fé. Aí, um ano depois, aquelas palavras lá na porta da geladeira, na porta do quarto, um ano depois eu entendi que era porque o Benjamin tinha autismo e eu precisava olhar para Deus, sabe? Para não. Porque foi muito difícil a gente descobrir isso, sabe? Foi difícil. Aí a gente, não, mas eu vivo pelo que eu. Muitas vezes eu perguntei para Deus, lá no meio, eu estava um dia nos ciganos e o Benjamin estava assim com muita crise, estava assim muito agitado e eu perguntei, Deus, o Senhor me chamou mesmo? Por que que eu estou aqui? Por que que o Senhor me deu um filho com autismo? Por que que o Senhor me chamou para ser missionária? É tão difícil. E eu não consegui ficar. Foi nesse dia que a gente passou um filme na língua dos ciganos, né? E eu falei, Carlos, eu quero ir embora, não tá dando. Aí ele me levou para casa e depois todo mundo viu, né, que o Benjamin estava em crise e tal. E aí o Carlos me levou para casa e ele voltou lá pro filme, né, com os ciganos. Aí depois as meninas missionárias ficaram preocupadas comigo, foram lá e liberaram assim palavras sobre a minha vida, coisas que eu não enxergava, sabe? Elas falaram assim, eu nunca te vi fraquejar. Hoje foi a primeira vez, mas é porque você é humano. Eu sempre te vi assim cheia de fé, cheia de alegria, mas hoje pela primeira vez eu vi você fraquejar, sabe? E ela falou assim, isso não é ruim, isso é bom porque você é um ser humano. E ela liberaram assim palavras que nessa noite me renovaram. Aí depois trouxeram uma pizza de chocolate, que é a que eu mais gosto. Foram lá, me mimaram, me abraçaram. Mas nesse dia, assim, acho que foi um dos piores lá no sertão, porque eu estava mal, perguntando a Deus se ele tinha me chamado. E aí eu lembrei sobre olhar para ele, sabe? No meio de todas as crises, de todas as circunstâncias, porque eu vivo pelo aquilo que eu creio e não pelo que eu vejo. E por isso que eu gosto de me firmar nas palavras que Deus me dá, porque eu vivo pelo que eu creio e não pela circunstância que eu estou vendo. Agora, desde esses 2 dias de viagem, eu vim chorando a viagem toda. Eu falei até para minhas amigas missionárias lá, ainda não estou conseguindo olhar para Jesus, sabe? Olhar e dizer assim, poxa, Deus vai fazer coisas tremendas agora. Não, eu estou meio triste. Até falei com a minha pastora, né? Que eu estou meio triste ainda. Mas ela falou assim: Dani, é normal, um misto de emoções. Você saiu do lugar que você não queria sair, agora está aqui. Mas uma coisa que eu fico, né, sobre obedecer a Deus e sobre o homem faz planos, mas a última palavra é de Deus. Amém. Amém. Uau, que tremendo, Dani, que tremendo, que lição linda. Maravilhosa, Não sei se eu maravilhosa. falei rápido demais, que às vezes eu vou falando, falando, falando. Não, foi precioso, foi maravilhoso. Agora a gente entende por que que deu toda essa saramandaia. Que bom, fico feliz, viu, minha Peraí, o querida? áudio não tá saindo aqui. Não está ouvindo? Eu acho que é porque ela vou carregar o Não tá saindo. Vou botar aqui o celular. fone de novo, peraí. Eu tenho alguns celulares que quando põe carregar, ele interrompe o áudio. Se Agora pôr. sim. Conseguiu ouvir? Agora Está eu tô ouvindo, mas conseguindo? eu não ouvi o que você falou. Eu disse, agora a gente entende porque que deu toda aquela loucura, né? Falta luz na cidade toda, o computador aqui não queria ligar. Realmente você liberou muitas chaves, querida e preciosa do Senhor.
Nós todas aqui, a maioria, na verdade, né? Oramos pela sua família, minha querida. Nós oramos pela sua família, pelo Benjamin também, missionário Carlos, e nós temos vocês assim como servos mesmo, filhos amados do Senhor. E a gente se alegra muito com tudo que vocês têm feito, muito mesmo. Vocês são muito preciosos para nós, muito mesmo, muito, Amém. demais. Não sei se alguém quer falar, que alegria. Ó, Daia. Alguém quer falar alguma coisa para a Dani, alguma palavra de incentivo, um versículo? Vocês estão livres Eu anoto mesmo. tudo, viu? Ela tem um livro, caderno para isso. Eu estou muito feliz com a presença da Dani. Dani, obrigada pela tua presença, realmente veio nos encher, né? E eu queria tentar compartilhar algo aqui, eu vou ver se eu consigo. Não sei se eu consigo, porque eu acho que eu não consigo minimizar. É uma imagem que, na verdade... vamos ver se eu consigo aqui, compartilhando a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela do WhatsApp? Tá vindo. Eu vou tentar entrar bem aqui pelo meu celular, porque esse daqui vai descarregar. Mas já estou entrando. Vocês conseguem ver essa linda. imagem? Sim, Ah, dá para sim. ver. Essa imagem, para mim, representa a Dani. Aqui, ó, vou adicionar você, Dani. Tá. Ela servindo... Isso aqui é nos ciganos, né, Dani? Esse aí foi nos ciganos. E ela junto com o Benjamin no colo ali servindo. Eu acho isso a coisa mais preciosa, a representação dela. E aqui é a família dela, né? Deixa eu ver se eu consigo. O Benjamin e o Carlos. E ela realmente mostra que não tem tempo ruim para servir ao Senhor, né? Com o filho, sai da cidade, vai para. Meu Deus, e é tudo diferente, né? Eu sempre acompanho no Instagram ali, fico, meu Deus, lá no meio do quilombola, lá no meio do povo cigano, e vende carro, e compra Kombi, transforma em cinema. Essa história que ela falou do cinema ali, eles venderam o carro, para quem não sabe da história, né? Depois a gente compartilha o Instagram deles para vocês acompanharem. Eles venderam o carro deles, compraram uma Kombi, transformaram em cinema e eles vão para tudo quanto é comunidade mostrar pela primeira vez o cinema, né, Dani? É isso, né? Porque as pessoas não têm acesso ao cinema, né? E é uma ferramenta que a gente consegue chegar nas pessoas, né? Que às vezes você chega para evangelizar, as pessoas são fechadas. Mas aí você bota lá um cinema e no final você ora pelas pessoas. As pessoas compartilham o coração com vocês. E até quando a gente foi agora no Rio Grande do Norte, a gente botou o cinema lá no meio de um povoado bem distante, bem distante. Como eu estou falando, o cinema é só uma ferramenta. Aí uma menina sentou do meu lado, uma criança, olha só, uma criança sentou do meu lado e ela falou assim, é porque Jesus morreu, né? Morreu assim, um amigo dele que estava com ele morreu também, mas um amigo dele viveu, mas Jesus não viveu, Jesus está morto. E assim, isso me impactou demais, sabe? Porque assim, a gente pensa que todo mundo já ouviu sobre Jesus, que todo mundo conhece a verdade. Mas não, ainda tem muitas pessoas que não conhecem. E nesse dia, eu consegui falar a verdade para essa criança, sabe? Aleluia. Nesse dia eu falei, não é isso. Quem te contou isso? Olha, eu vou te contar a verdadeira história. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele morreu naquela cruz, né? Mas ele está vivo. Se você orar para ele agora, ele vem. Eu comecei a falar para ela sobre Jesus e tal. Ela, nossa, então Jesus está vivo, né? E eu falei, está vivo. E, gente, foi um cinema que atraiu essas pessoas nesse dia. Foi um cinema, né? Que atraiu essa criança nesse dia. Porque a gente botou o cinema lá no meio da pracinha, num povoado distante. E aí as pessoas começaram chegando. E essa menininha sentou do meu lado. E nessa noite, sabe? Eu falei assim, eu posso não ter feito nada essa noite, mas só de ter falado a verdade para essa criança, e hoje ela conhece essa verdade que Jesus está vivo, não está morto. Eu ganhei minha noite.
sabe? Só de ter falado para aquela criança, o cinema é só uma ferramenta. Claro, é legal porque as pessoas nunca foram para o cinema, Aí a gente sempre bota lá um filme que fala sobre o nascimento de Jesus, e aí as pessoas assistem, riem, choram, enfim, mas depois a gente vai e chega a elas com oração, conversando com a palavra. E foi isso, trocamos nosso carro por uma Kombi. A melhor troca da nossa vida. Eu não consigo nem falar. Eu não consigo mais falar. Mas que Deus abençoe, que Ele continue prosperando na vida de vocês, derramando todos os tesouros e riquezas para que vocês continuem realmente seguindo esse propósito, né? Que é isso que arde no coração de vocês, que brilha nos olhos de vocês. Entende na primeiro momento que a gente conhece vocês, que vocês fazem aquilo que vocês nasceram para fazer, assim. E glória a Deus por isso, Dani. Obrigada. E obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês e compartilhar um pouco daquilo que a gente vive, né? Um pouco daquilo que Deus faz com a gente. Uau, Dani, Pode falar. eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de te conhecer, porque já era, já era parte das minhas orações. E eu confesso que quando eu entrei agora para a reunião, eu não sabia quem era tu, né? E, na verdade, a gente já orava pela tua família. E eu tinha como a família do Carlos, do missionário Carlos. E para mim foi uma alegria conhecer a história hoje, o teu testemunho, e dizer que eu estou muito surpreendida do quanto a alegria do Senhor é a tua força. E essa é a palavra que eu quero deixar, a Neemias 8:10, que a alegria do Senhor é a nossa força, porque se tu tá num dia difícil, pela mudança que tu teve que fazer, pela vontade do Senhor, e tu tá com essa alegria nos teus olhos e esse sorriso, que isso é uma inspiração para nós, porque não é fácil quando a gente precisa fazer a vontade do Senhor, porque a gente tem a nossa vontade da carne, né? A vontade da gente, e a gente não entende no primeiro momento o que Deus quer, né? Assim, a gente sabe o que Ele quer, mas a gente não sabe o que tem por vir. A gente sabe até um certo ponto. Então, nós vivemos realmente pela fé daquilo que Ele ainda tem para fazer, né? E que aquilo é o melhor para nós. Mas realmente eu fiquei muito surpreendida com a alegria que tu veio falar isso hoje e saber que tu passou a vida chorando e sem entender, e que tu tá nesse momento de transição que não é fácil, e ver a tua alegria em testemunhar tudo que tu já passou. E isso para mim é um exemplo. Eu aprendi bastante com o teu testemunho. Foi muito precioso para mim. Aquela parte que tu falou do caderninho dos sonhos. Eu tenho um caderninho de oração e tem alguns sonhos que eu anotei, mas eu acho que eu vou fazer um caderninho só de sonhos a partir de hoje, porque eu costumo contar para algumas pessoas da fé os meus sonhos. E aí, depois que eles acontecem, eu acabo falando, lembra que eu sonhei tal coisa e agora aconteceu. Só que às vezes demora, às vezes não, às vezes leva anos para acontecer, né? E eu achei bem interessante essa dica, eu vou fazer isso também. Que Deus te abençoe a tua família, o teu ministério, que o Senhor cumpra todos os propósitos que Ele tem para a tua vida aí nesse lugar, e que tu possa compartilhar muitas vezes e para muitas pessoas tudo que tu já viveu em Cristo, porque isso é uma inspiração para nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela palavra, tá? Lá no meu caderno de devocionais tem essa palavra há alguns meses atrás que Deus já estava falando sobre a alegria do Senhor é minha força. E tu falando agora, eu estou começando a entender que ele já estava me falando isso para esses dias que eu só quero chorar, esses dias que eu estou triste, né? Por
estar aqui em Guarapari e não lá no sertão. Mas obrigado, você tipo assim, você me relembrou aquilo que Deus já estava me falando antes Amém. desses dias aqui. Obrigado mesmo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Mas alguém quer falar alguma coisa, meninas? Mais alguém? Eu quero falar uma coisinha rapidinho. Claro. Falar que foi muito lindo o teu testemunho, é um prazer te conhecer, Dani. Eu já acompanho vocês no Instagram. Tem uma capa de Bíblia que se vocês fizeram para mim. E só para dizer que grandioso o que tu tem feito, você e tua família, e que o mundo está precisando tanto disso, tanto desse amor, dessa paixão assim por Jesus, dá para ver isso nos teus olhos. E só para te dar força e dizer que vai, que é o Senhor quem peleja para ti na tua frente, e vai com assim como tu é, assim como tu tá, vai com o que tu tem, porque o Senhor é contigo sempre. E parabéns pela tua força, parabéns pela tua alegria. Eu, quando estou triste, não fico assim, não. Fico bem diferente. Mas é lindo de ver você falar, e eu tenho certeza que quem está próximo de ti, aonde você está, é para estar onde você está, e que você continue manifestando o amor do Senhor aí onde você está. Amém? Um beijo, que Deus te abençoe e que renove as tuas forças, a tua alegria cada dia. Amém. Eu vim para compartilhar, mas eu estou sendo muito abençoada também com essas palavras. Sua linda. Mas alguém quer falar alguma coisa para essa preciosa? Liberar uma palavra para ela? Se alguém teve alguma visão, pode falar. Acho que estão mais recebendo, na verdade, também, né? Ai, Dani, querida. Então, né, eu me lembro uma vez, isso já faz algum tempo, foi no ano foi no ano que nós viemos para Itajaí, que eu vi no Instagram uma foto da família de vocês. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Mexeu muito comigo. Muito, muito mesmo. E eu falei com a Suzana. Levei para a Suzana, né? E para mais a Josi, que ela não está na reunião agora. Mandei para a Daia também o link do Instagram de vocês, porque realmente aquilo que eu não podia fazer, alguém poderia fazer, né? Eu sei que a missão ela é feita por aquele que vai para a missão, aquele que ora e aquele que ajuda financeiramente. Então, o máximo que nós pudermos alastrar isso, eu acho que é da vontade do Pai. E melhor vai ser para todos aqueles que precisam daquilo que vocês carregam. E nós respeitamos muito aquilo que você carrega, aquilo que seu esposo carrega, que o seu filho também carrega. Vocês são realmente pessoas muito, muito especiais, são tesouros do Senhor. Na verdade, aquele versículo ali é vocês. O Senhor está falando sobre vocês, que vocês são os tesouros escondidos, que Ele está mostrando para as pessoas que ainda não conhecem. Amém, minha querida? Sinta-se amada todos os dias, abraçada pelo Pai, completamente segura dentro dele. Você sabe disso, né? Isso não é nenhuma surpresa para você. Mas que você alcance muito mais pessoas para ser essa inspiração para outras pessoas também, não apenas para nós aqui, que foi tremendo, foi muito poderoso, trouxe muitas respostas com toda certeza, minha querida irmã. E conte conosco, conte com tropa de elite, viu? Nós estamos Amém. aqui com você também. E alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente encerra. Não? Tudo certo? Então eu vou orar para a gente encerrar. Você quer dizer mais alguma coisa, minha linda? Só muito obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Contem comigo também. Depois passa meu WhatsApp para elas. Não quero perder o contato com vocês, tá bom? Tá bom, Foi uma bênção essa tarde. Recebi também muito de vocês, tá?
Amém, querida. Então, antes de orar, eu quero dizer uma coisa que a gente tem dito nas reuniões. Toma posse dessa palavra também, tá, Dani? Nós somos tropa de elite de Jesus. Nós saímos das trincheiras. Nós estamos na linha da frente da batalha. Nós não temos medo, porque o nosso general é Cristo. Amém, querida? Eu vou orar. Senhor poderoso e santo, eu coloco diante do teu altar, papai, a Dani, seu esposo e seu filhinho, papai. Guarda eles dentro do teu coração, esconde ele dos inimigos, papai. Nenhuma arma forjada contra eles prevalecerá, Senhor. Traga mais instruções para ele, traga mais revelações e, principalmente, Eterno, traga discernimento para eles, papai. Que eles venham ter tudo aquilo que eles necessitam e muito além, papai. Venha surpreendê-los ainda esta semana, pai. Que esta semana encerra no domingo. Surpreenda os teus filhos, surpreenda-os, pai. Guarde-os sempre, pai. Em nome de Jesus. Pai, que essa palavra que a nossa querida Dani trouxe seja plantada em nossos corações e que seja uma terra fértil, que venha frutificar. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Ô, querida, eu vi uma borboleta quando eu estava orando agora. Eu vi uma borboleta lilás. Acho que é alguma coisa para você. Não sei. A borboleta passa por um processo, né? Mas ela já estava a borboleta. Minha preciosa, uma honra tremenda ter você. Muito obrigada. Eu sei que a sua vida é, mas você reservou um tempo para estar conosco. Obrigada, viu? Obrigada, minhas Obrigada irmãs. também.